doutor Lídio Modesto, nosso juiz auxiliar da presidência e coordenador dos atos da propaganda da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Lembrando a todos que essa coletiva é uma continuidade do primeiro CEPJOR, o Seminário de Preparação para Jornalistas nessas eleições 2020, realizado há 2 semanas, e durante a coletiva, durante aquele seminário, a maioria das perguntas dos colegas foi com relação à propaganda eleitoral. E foi pedido que a gente realizasse um outro formato, né, no formato de coletiva, para que os jornalistas tivessem uma oportunidade de fazer suas perguntas diretamente e realmente aprofundar as dúvidas sobre a propaganda eleitoral. Então, gostaria de agradecer ao doutor Lídio Modesto, que gentilmente está novamente aqui para responder a pergunta dos colegas. E antes mesmo dele fazer a saudação dele inicial, eu já vou começar com uma pergunta, já para dar tempo para ele. Pera, tem uma colega falando que não está ouvindo. Está todo mundo ouvindo normal? Está ouvindo? Ouvindo, Daniel. Talvez ela não esteja com o som do microfone do notebook aberto ou não incluiu o áudio ali na hora que ela entrou na sala. Qualquer dos dois, ou habilitou o som, ou manda incluir o áudio ali pelo microfone, né? Se for celular iPhone, tem que liberar o Webex nas permissões lá, para o Webex poder acessar o microfone e o som. E o vídeo, desculpa. Então, a colega Eduarda, Mas se ela quiser, eu converso com ela no chat aqui também. Faz esse suporte, por gentileza. Arias. Resolveu lá. Então, doutor Lídio, bem-vindo, né? Muito obrigado por estar novamente aqui conosco. E a primeira pergunta, já para começar, é entrevistas com candidatos. Quem publicar de um candidato, publicar de todos? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa para vocês aí, porque a gente tinha combinado uma data anteriormente para esse bate-papo nosso. Inclusive, a gente tinha até mais tempo aquele dia para conversar, mas infelizmente, por problemas técnicos aí criados não pelo TRE, diga-se de passagem, o problema foi ocasionado por estabelecimento de regras e diretrizes pelo Tribunal de Justiça, e eu estou aqui no fórum, no meu gabinete, que nós estamos trabalhando normalmente, né? E aí eu fiquei impedido de ingressar, engraçado isso, né? Para fazer a live por esta plataforma. Mas hoje a gente conseguiu, o Darienzo entrou em contato lá, e graças a Deus resolveu, estamos aqui. Bom, já que eu estou pedindo desculpa, eu já vou anunciar então uma outra situação antes de responder a pergunta do Daniel. Daniel, depois eu quero que você pegue as pessoas que estão aqui hoje, presentes, os jornalistas, que eu vou fazer um sorteio de um livro meu para esse pessoal que está aqui hoje presente, ok? Aí depois você fica incumbido de fazer o encaminhamento para eles aí. Se você puder, por exemplo, já fazer aí o papelzinho e chamar alguém aí para no finalzinho aí, daqui uma meia hora, a gente fazer esse sorteio. Aí amanhã eu levo o livro do TRE, que eu tenho certeza que vai ajudar um pouco mais aí os colegas jornalistas aí a mitigarem as dificuldades, enfim. Hoje os jornalistas precisam ter uma mente holística, né, saber de tudo, né, crime, de civil, de todas as questões da área jurídica, e nesse período, sobretudo, de eleição. Bom, com relação à entrevista com candidatos, mesmo com pré-candidatos ou com candidatos nesse período, isso também é retratado lá no artigo 43, inciso 5º, parágrafo 1º da resolução 23.610 do TSE, que trata da propaganda eleitoral para as eleições de 2020. Vocês sabem que o TSE tem o poder regulamentar para definir diretrizes que não estejam estabelecidas na lei, ou então que estejam estabelecidas na lei para fazer um resumo a respeito das condutas que devem ser seguidas, né, no processo eleitoral como um todo. E lá diz que nós podemos entrevistar. Melhor seria se houvesse um tratamento isonômico, mas a lei não cobra que os jornalistas devam, os veículos de comunicação, entrevistar todos, 100%. Vocês podem fazer um filtro, criar um filtro e fazer entrevista apenas com os mais bem colocados na corrida eleitoral. Então não há necessidade de chegar e imagina numa cidade como São Paulo, quantos vereadores tem? Cuiabá mesmo, não precisa ser tão longe. Nós temos aqui hoje 11.112 candidatos.
aptos aqui. Não, perdão. Cuiabá, 688 candidatos aptos para poder concorrer, quer dizer, com pedidos aceitos para serem avaliados pela Justiça Eleitoral do Estado. Imagina você ter que entrevistar 600 caras. Acabou o veículo de comunicação, vai ficar só fazendo entrevista com o candidato. Então, existe a possibilidade de vocês seguirem as pesquisas eleitorais e escolherem apenas aqueles que melhor estão colocados na corrida aí. Ativei o som. O candidato que está ocupando o cargo eletivo, ele pode conceder entrevista coletiva relativa à sua candidatura ou participar de ato eleitoral durante o horário de expediente. Como isso é fiscalizado? Ou participar de quê? Ou, desculpa, pode participar de ato eleitoral durante o horário de expediente e como isso é fiscalizado? Não, para o cara, o funcionário público, que ele ocupar um cargo público, tiver em disputa eleitoral, ele deve fazer campanha fora do horário de expediente. O que ocorre, a diferenciação, porque é uma conduta vedada você fazer propaganda política, propaganda de qualquer modalidade que seja ela, em qualquer local público. Existem algumas exceções, né? Por exemplo, propaganda, uma das modalidades de propaganda política é a propaganda intrapartidária, aquela que é feita 15 dias antes das convenções, e a única possibilidade que existe de fazer propaganda em bem público é que você cede um espaço, por exemplo, o ginásio do Verdinho, que é municipal, para que um partido político faça sua convenção partidária. Então, ali pode, que está autorizado, enfim. Fora isso, fazer propaganda em local público somente em ruas públicas, praças, passeios públicos, enfim, nessas localidades. Fora isso, não pode fazer em nenhuma espécie de propaganda política. Evidente também que existem exceções à regra. Eu posso ir trabalhar com adesivo no meu carro do candidato que eu queira votar nele, que eu esteja trabalhando para ele. Porque eu sou livre para fazer propaganda eleitoral fora do horário de expediente, inclusive trabalhar em comitê. Agora, se eu sou candidato à reeleição, existe uma linha muito tênue entre o candidato e o gestor público, né? Mas como vocês sabem melhor do que eu, quem faz a lei é o cara que está ocupando o cargo público. Portanto, ele diz que ele pode utilizar, inclusive, dinheiro da iniciativa pública para poder fazer a sua campanha eleitoral. Por exemplo, eu posso confeccionar cartão, eu posso utilizar tinta para imprimir alguma coisa da impressora, no meu gabinete de vereador, por exemplo. Isso tudo é uso da máquina. Eu posso, normalmente, continuar utilizando as TVs e rádios legislativas no Brasil inteiro. Quer dizer, é um disparate que existe entre o candidato comum e aquele que ocupa um cargo público, né? Ele pode ficar divulgando atos parlamentares sem que isso configure algum tipo de violação à norma. O que não pode existir é o abuso. Mas qual é o abuso? Como é que a gente vai saber qual é o abuso? Então, isso aí depende de uma análise de caso concreto. Mas existe uma restrição também, que nenhum candidato que ocupe um cargo público possa participar de inauguração de obras públicas, por exemplo. Isso é uma vedação expressa entre o artigo 73 e 78 da Lei das Eleições, que estabelece quais são as condutas vedadas para os agentes públicos. Eu não lembro se eu falei na outra, agentes públicos é o cara que é concursado, o cara que não é concursado é comissionado, ou o cara que contrata. Essas empresas de terceirizados aí também, eles têm que seguir a regra, eles não podem praticar nenhum ato que seja considerado entre esses artigos que eu disse, condutas vedadas. Existem outras inúmeras condutas vedadas, mas não está nessa pergunta, então, se perguntarem, eu respondo depois. Uma pergunta que chegou bastante aqui para a gente, doutor Lídio, tem relação às lives, né? Eles até citaram um exemplo que recentemente um prefeito foi multado e ele está perguntando se as lives seguem a mesma regra dos demais veículos de comunicação. Ou seja, quando um candidato de determinada região for convidado, os demais devem ser convidados? Na verdade, quer saber a situação das lives, né? O que pode e o que não pode. O Partido PSOL, recentemente, ele fez uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral se era possível que candidatos nessas eleições de 2020, os gamers aí, que eles utilizam esse nome agora, se eles poderiam participar de lives. Em época de pandemia, todo mundo sabe, as lives estão aí a todo vapor, né? Como chama lá? Bruno Marrone, né? E aí os amigos do Bruno Marrone, se eles que são candidatos, eles poderiam participar dessas lives e ali virar um showmício, né? E aí ficou a resposta do ministro relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Ele disse que não,
que não pode, em qualquer hipótese alguma, ele participar disso, porque é como se fosse a utilização de um showmício, só que na forma digital. Existe uma discussão no STF com relação à emenda, uma lei que alterou o artigo 39 lá da Lei das Eleições, já há algum tempo, acho que 2015, que proibiu o showmício, a reforma que nós tivemos naquela ocasião, e o mesmo entendimento que foi para proibir o showmício foi como se fosse extensivo para as lives. Mas há uma discussão no STF se isso é constitucional ou inconstitucional. Enquanto não temos uma decisão a respeito disso, ficam proibidos showmícios e lives. Agora, é evidente que o candidato ele pode fazer sua própria live. Na minha casa, eu posso fazer alguma coisa, falar a respeito da minha plataforma de governo, eu posso fazer minha live particular. Entretanto, eu não posso utilizar live de artistas ou cantores, enfim, artistas de modo geral. Tem uma pergunta aqui. Alguém chamou? Tá. Pessoal, lembrando que o pessoal que quiser fazer pergunta aqui diretamente ao Dr. Lídio, manda aqui no meu WhatsApp, no chat, no grupo do Sapjor que está chegando as perguntas, se inscrevendo, que a gente organiza para liberar para a pessoa mesmo fazer a pergunta. Tudo bem, pessoal? Tem uma pergunta aqui que fala sobre o que pode e o que não pode nas redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram. Rapaz, essa pergunta é muito complexa porque nós temos dois lados da moeda. Nós temos o eleitor que usa as redes sociais, a internet, e nós temos os candidatos e partidos políticos que também usam. Vou dividir e responder uma parte, depois respondo a outra parte. Pode ser, Daniel? O inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal, que é dos direitos e garantias fundamentais, que trata de direitos e garantias fundamentais do cidadão, diz que a todos é garantida a liberdade de expressão. Então, o eleitor, e o TSE, inclusive, vem fomentando a participação de eleitores ou de cidadãos brasileiros, agora é chamado, tudo está no mesmo saco, só chama pessoa natural, que a pessoa natural brasileira que ela deva participar do debate democrático, do jeito que ela quiser, de acordo com o seu nível cultural. Não deve haver nenhum tipo de cerceamento de participação do eleitor ou do cidadão no debate político brasileiro. É até enriquecedor, inclusive, né? Uma universalidade de ideias, de discussões, isso seria enriquecedor para o processo democrático. Mas, então, portanto, ele pode utilizar as redes sociais, mas existem algumas limitações para o eleitor. O eleitor ele pode ser satírico, ele pode fazer humor, ele pode fazer meme, ele pode criticar, fazer crítica ácida, ele pode fazer o que quiser. O eleitor ele pode fazer o que quiser nos seus grupos de WhatsApp, não tem problema algum, nas suas redes sociais, dizer quem que ele vota, quem que ele não gosta, quem que ele gosta. São duas apenas as restrições para o eleitor. O eleitor não pode fazer impulsionamento pago, ele não pode fazer impulsionamento, mas ele pode fazer disparo para os seus grupos cadastrados no seu celular ou no seu computador. Ele não pode fazer impulsionamento, ele não pode divulgar fatos sabidamente inverídicos, quais sejam as fake news. Eu sei que isso é mentira, eu vou passar adiante. Tem até uma campanha no eleitoral dizendo o seguinte, no TSE, esse ano, que foi lançado recentemente, se for fake, não divulgue. Né, Daniel? Essa aí, né? Então, e também não pode, a terceira restrição e as únicas que são, então, portanto, não fazer impulsionamento pago, não fazer divulgação de fake news, e a terceira, não ferir direitos de personalidade dos indivíduos. E aí, no caso, aí, os indivíduos são partidos políticos e candidatos. Pode falar que o cara é feio, se o cara se sentir feio. Direitos de personalidade são aqueles que ferem a honra do indivíduo, que são os crimes de calúnia, de injúria e difamação. Isso pode descambar para um processo civil de reparação de danos morais e também para um processo criminal estabelecido aí esses crimes de calúnia, injúria e difamação no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Essas são as únicas restrições, o resto está livre para o eleitor. Já para o candidato e para o partido político, ele pode utilizar o WhatsApp, Facebook, Instagram, blog, todas as redes sociais, e ele pode fazer impulsionamento. O disparo em massa, que não tem contratação, que não tem contratação direta, esse não pode ser feito nem por candidato, e nem por partido político, nem pelo eleitor. Mas o impulsionamento pago pode ser feito pelo partido político e pelo candidato
fazendo divulgar aí, atingir o maior número de pessoas aí com seus santinhos, com as digitais, com as suas plataformas de governo, tudo isso é possível. Porém, ele também não pode fazer críticas que firam direitos de personalidade, ou seja, de outro candidato. Existe a possibilidade de haver uma rastreabilidade da conduta do cara, do indivíduo, e aí ele pode responder e as consequências são graves. As consequências para esse tipo de comportamento é divulgação de fake news ou de propagação de inverdades por meio de impulsionamento pago por parte dos eleitores ou não pago. Para o candidato, a pena é de 15 mil a 50 mil reais e detenção de 2 a 4 anos de reclusão. Já para o cara que criou e foi contratado, a pena é menor, de 5 a 30 mil reais e uma penazinha apenas de detenção de 6 meses a 1 ano. E para o eleitor também, que divulgar fake news também enquadra nessa situação aqui de pena de 6 meses a 1 ano de detenção e também a pena de multa de 5 mil a 30 mil reais. Por que é de 5 a 30? Porque depende da abrangência do impulsionamento feito. Né? O maior número de pessoas atingidas, isso que faz com que você estabeleça a multa no seu patamar mínimo ou no seu patamar máximo. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Se te lembrar mais alguma coisa, eu falo aí a respeito da internet. Lembrando apenas que a propaganda da internet começa junto no dia 27 com a propaganda convencional e ela é a única propaganda que pode estar até mesmo no dia da eleição. É a propaganda na internet, porque se ele fez um impulsionamento, publicou na sua rede social na véspera, é possível que isso fique, ele só não pode mexer mais no dia da eleição. Então, se você tiver curiosidade no Instagram de alguém, no Facebook de alguém, tiver uma propaganda que ele fez ontem para trás, é possível de continuar ali. Já as outras propagandas não podem ser feitas no dia da eleição. Doutor Lígio, eu estou com uma pergunta aqui do candidato que ele é parlamentar, ele atualmente ocupa, né, um cargo parlamentar. Ele continuar divulgando as suas ações parlamentares nas redes sociais, mesmo ele sendo candidato? Pode. A lei permite a ele, faz parte daquela primeira resposta que eu dei. Infelizmente, a legislação brasileira é feita por quem vai usufruir muito dela, né? E os parlamentares, eles fizeram essa concessão, essa benesse a eles mesmos, né, de que eles podem divulgar a sua plataforma, seus atos parlamentares, e a legislação permite, concorda e acho que não é inconstitucional essa diferenciação entre o candidato que já ocupa e o que não ocupa, porque é dever dele prestar contas à sociedade, porque afinal de contas o mandato dele só termina dia 31 de dezembro. E é direito nosso, enquanto cidadão comum, termos a resposta, o feedback do que é que esse cara está fazendo, ganhando dinheiro às nossas custas, com o nosso dinheiro que a gente paga dos nossos impostos. Então, é por isso que eles podem divulgar seus atos parlamentares, embora me parece que há um desequilíbrio aí entre aquele que ocupa um cargo e aquele que não ocupa um cargo. Perguntando se essa questão do parlamentar também estende aos cargos do executivo. Também estende ao executivo. Inclusive, pode haver contratação, né? A máquina não pode parar somente porque o cara é candidato. Tá. Material gráfico, doutor Lídio. Porque ainda temos muitos problemas com a internet. Será permitido a distribuição de material gráfico? Será, tranquilamente. Tranquilamente. O que acontece com relação ao material gráfico? O material gráfico, ele é uma propaganda que pode, desde ontem, né, do dia 27, e ele pode até a véspera da eleição. É uma propaganda que se estende mais, porque, por exemplo, comício, propaganda no rádio e na televisão, eles vão até a antevéspera, ou seja, 3 dias antes, né? E já essa não. Ela pode, juntamente com carreata, passeata, comício, ser feita até a véspera da eleição, quando você pode distribuir seu santinho, folder, flyer. É possível que a propaganda do material impresso continue. Agora, não pode haver distribuição no dia da eleição, né? Aí não pode ter esse tipo de propaganda. Inclusive, é considerado crime, né, você pegar e fazer aquele lançamento, derrame, voo da madrugada, que é aquele lançamento em massa de santinhos na porta das escolas. O cara emporcalha, né, os locais públicos. Depois, o coitado do indivíduo que limpa a cidade vai ter que ir lá no outro dia limpar o emporcalhamento. Eu acho que o eleitor tinha que dar uma resposta dura contra esses caras e não votar nesses caras que fazem essa sujeirada toda. Então, é possível que haja, durante agora, a partir de ontem, aquela colocação de mesas
ao longo das vias públicas para distribuição de material impresso. É possível utilizar adesivos nos veículos, é possível utilizar material impresso para ser colocado nas residências das pessoas, né? O importante perceber e salientar que não é permitido, por exemplo, serviços concessionários ou serviços permitidos pelo poder público de realizar propaganda eleitoral. E o que é isso? O que é isso? É qualquer loja, qualquer salão de beleza que tenha um alvará de concessão para funcionamento não pode ter propaganda pública, propaganda política. Por exemplo, o táxi que tem autorização, por exemplo, a rodar, e eu, no meu livro, eu coloco que eu estendo isso a Uber, porque é um caso semelhante, né, um serviço assemelhado ao serviço de táxi. Ele também não pode, você entra dentro do táxi, tem ali um candidato, um santinho de um candidato que você não concorda, entendeu? Isso não pode acontecer. Você entra dentro do salão de beleza para cortar cabelo, chega lá, tem lá um monte de santinho no balcão com um cara que você não tem afinidade política com ele. Isso não pode. São serviços concedidos ou permitidos pelo poder público, isso está concretamente definido na lei. Mas nas ruas a distribuição permanece. Nas residências dos indivíduos, o cartaz ele não pode ter mais do que meio metro quadrado. Pode ser chato, redondo, triangular, não importa o formato, a forma. O que importa é o tamanho do conteúdo. E aí existe essa restrição. Como é que faz para corrigir isso? Se tiver problema, está maior. O cara vai lá e denuncia isso pelo Pardal, o juiz com poder de polícia vai lá e manda retirar a propaganda. Se ele não retira, multa em 24 horas. E outra coisa também, adesivo de veículo. Lá atrás, no vidro traseiro, é permitido aquele adesivo microperfurado que não atrapalha a visão de quem está dentro do veículo para fora do veículo. Outra propaganda feita em revista. Ela pode ser, não pode a pessoa sair duas vezes não pode ser visto o mesmo candidato, porque tem inúmeros candidatos, conforme eu disse agora há pouco, e existe um número certo de tiragens permitidas que ele pode fazer. Tabloide também tem um número que você precisa ter ali o tamanho da tiragem e o tamanho. E os jornais também, pode ser um quarto de página, isso daí também continua da mesma forma, com a diferença de que no jornal que você tem ele impresso, você pode reproduzir fielmente, sem alterações, na internet. Então, o candidato ele tem a propaganda de duas formas quando ele contrata um jornal que não é somente eletrônico, não é somente físico. Ele tem a possibilidade de ter a propaganda tanto na parte física quanto na parte digital. Uma pergunta chegou aqui, eu acredito que é mais para jornalistas de TV, eu acho, né? É que ele está perguntando eu, como jornalista, eu posso fazer parte de uma equipe de marketing sem me afastar do trabalho, tendo a minha imagem sendo exposta nas divulgações de um determinado candidato? Perdão, eu não entendi a pergunta, Daniel. Um colega aqui, ele fala o seguinte, eu, como jornalista, eu acredito que ele está dizendo que ele tem uma imagem pública, né? Ele deve participar de algum veículo de televisão, algum telejornal, então ele tem uma imagem que aparece na sociedade. Ele pode fazer parte de uma equipe de marketing sem se afastar do trabalho, tendo a imagem dele sendo exposta nas divulgações de um determinado candidato? Olha, o veículo de comunicação, qualquer que seja ele pode inclusive adotar um candidato para poder falar bem desse candidato, que não pode haver um abuso, né? Ficar pedindo voto, enfim. Mas existe a possibilidade, inclusive, disso, né? Do editorial de determinado segmento de veículo de comunicação fazer isso. Agora, o que não pode é confundir isso com abuso, porque daí tem uso abusivo dos veículos de comunicação, isso aí causa para o candidato, ao invés de estar ajudando, atrapalha. Né? Porque o uso abusivo dos veículos de comunicação faz com que você tenha o seu registro cassado ou o seu mandato cassado. É uma das formas de cassação de registro ou de mandato. Agora, penso que cabe, neste caso concreto, a lei determina que nós temos uma data precisa de que toda e qualquer pessoa que queira se candidatar, o nome do programa tem que ser mudado, ele tem que se desligar, mas ele não fala que o indivíduo que é profissional da área jornalística, que ele não possa trabalhar como freelance em outra área. Eu acho que daí o problema é mais com a empresa que ele trabalha do que não. Agora, se ele ficar maciçamente fazendo pedido de voto lá fora e ficar vinculado, usando roupa com cor que identifique, que vincule,
eu penso que é temerário demais. E nós não temos uma decisão a esse respeito ainda, por isso eu recomendo cautela nesse tipo de comportamento. O senhor já falou um pouco, mas estão pedindo aqui uma aprofundada e o que pode e o que não pode em propaganda gravada em órgãos públicos ou obras públicas. Bom, as propagandas gravadas em órgãos públicos, por exemplo, se eu sou candidato e vou na frente do TRE, eu estou no local público que é a rua, mas pode. O que não pode é aquilo que eu disse agora há pouco. Você está lá no seu local de trabalho, entra um candidato, sai colocando um santinho na mesa de todo mundo, dando beijinho, abraço, tomando um café com a senhora da Copa. Fazer propaganda dentro do local público, a gente sabe que isso acontece, isso é proibido. É passível com multa de R$2.000 a R$8.000. Agora, é evidente que eu, por exemplo, posso me deslocar até um local público, eu sou adversário do atual gestor público, e de mostrar ao fundo da minha entrevista, por exemplo, da minha live, que o cara não termina, que ele é um administrador ruim, entendeu? Ou o cara vai lá e diz que ele é um administrador bom, que ele que fez essa obra. Isso tudo é possível de fazer. Né? O que não pode é fazer dentro, durante o local de trabalho. Você pode ir lá na Arena Pantanal, ficar lá fora e fazer uma live, fazer um vídeo para a sua propaganda eleitoral. O que não pode, como eu disse agora há pouco, fazer dentro. Se você fizer dentro de algum órgão público ou obra pública, com as pessoas no horário de serviço ali, isso é temeroso e pode ser representado e tomar uma multa de R$2.000 a R$8.000. O Newton está perguntando agora aqui se nas propagandas eleitorais feitas nas redes sociais é necessário que se coloque o CNPJ do candidato. E aí eu estendo essa pergunta para falar um pouquinho sobre a parte legal, né? O CNPJ, onde precisa aparecer, onde não precisa. Bom, na verdade, você tem que fazer isso, esse tipo de propaganda, toda e qualquer, isso é uma regra geral, toda e qualquer propaganda eleitoral tem que ter o nome de quem pagou, quem fez, o número de propaganda que foi realizada, número de impulsionamento se foi feito por internet, por exemplo, quem é que foi o contratado. Neste caso de impulsionamento, a contratação é direta entre candidato ou partido com a pessoa que vai fazer o impulsionamento, a empresa que vai fazer o impulsionamento. E você tem que passar para a Justiça Eleitoral o URL, que é o endereço eletrônico daquilo ali para que tenha rastreabilidade. E nas propagandas físicas, nos adesivos, nas propagandas que são de internet, todas elas precisam ter. É claro que você não pode tampar a propaganda eleitoral, toda e qualquer propaganda eleitoral também tem que ter propaganda eleitoral. Você não pode, você coloca geralmente assim na parte lateral da propaganda pequenininha, tem que ser legível, claro, não pode fazer um risco ali só dentro do santinho do cara, tem que dar para ler, né? Mas pode ser assim no rodapé, pode ser na parte vertical, lateral, esquerda ou direita, mas tem que ter o nome de quem fez sim, porque a gente precisa rastrear. Uma forma de você pegar e configurar abuso de poder econômico, ou seja, gasto excessivo de verba na campanha eleitoral, é por esse mecanismo. No voo da madrugada, por exemplo, no derrame de santinhos, o cara vai lá e colhe um, ou colhe vários, e ele já utilizou durante a campanha toda dele, ele declara que mandou fazer 100, a gente apreende 100, é óbvio que ele está mentindo para a Justiça Eleitoral, é óbvio que ele fez o lançamento indevido, ele está burlando a legislação. Portanto, se ele faz isso, ele tem que incidir no crime que é de detenção, faz isso, e também na incidência de multa. Fora alguma regra específica de algum normativo, né, orgânica do município, código de postura de algum município aí, que seja diferente do que se diz respeito a isso, porque vale nesse aspecto. Os candidatos a vereador, eles podem fazer uma propaganda para prefeito que não seja do seu partido, e se pode, de que forma? O artigo 73, parágrafo 1º. Eu já volto para responder isso aqui, só para voltar naquela situação a respeito dos santinhos, das propagandas eletrônicas. O TSE não proíbe nenhum tipo de propaganda que está na lei. Pelo contrário, a própria lei diz que o TSE não pode proibir a propaganda eleitoral. Ele só pode entrar em ação quando tiver alguma conduta que tenha sido praticada ou esteja sendo praticada
que fira direito de personalidade, caiba daí um direito de resposta, ou que esteja trazendo para a disputa eleitoral um processo de desigualdade entre os candidatos. Então, para colocar as coisas no prumo, o exercício de poder de polícia deve ser efetivo e deve fazer com que valha a caneta. Agora, a gente tem fomentado também a utilização de meios eletrônicos para propaganda eleitoral, porque fim da propaganda eleitoral, você aperta um botão, deleta a propaganda, não fica aquele resíduo, né? Então, nós temos a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU, que trata dos objetivos, né, que devem ser seguidos. O objetivo 11 diz que cidades devem se preocupar com os resíduos. O objetivo 11, os seus resíduos são produzidos pelos políticos, evidentemente, neste caso, e também devem imprimir atividades que tenham caráter de sustentabilidade para essas cidades. Portanto, você fazer de forma eletrônica, você traz uma obediência, você está colaborando com o meio ambiente, enfim. Já com o santinho físico, não. Como eu disse agora há pouco, sobretudo aqueles que praticam aquele ato sujo de fazer o voo da madrugada. Agora, com relação a candidatos a vereador, o vereador é engraçado. Talvez pelo tanto de cara que quer participar da disputa, não pode ter propaganda de vereador nos blocos de propaganda na televisão e no rádio. Eles não têm propaganda. Esse é o único cargo que é disputado que não tem propaganda eleitoral. Porque, por exemplo, de 688 casos que nós temos aqui em Cuiabá, somente em Cuiabá, em Várzea Grande, 472 indivíduos querendo ocupar 9 vagas, 11 vagas, 19 vagas, muito pouco, né, nas cidades. Então, se esses caras começarem a querer participar e falar a respeito de si, eles não vão ter nem meio segundo. Eles só têm possibilidade de fazer propaganda por meio de inserções, aquelas inserções que eles votação das eleições nos 4 blocos que existem aí, de manhã, tarde, noite, madrugada, né? E aí são de 30, de 45 segundos, de 15 segundos, aí fica a escolha dele pelo tempo que lhe é destinado. Mas, com relação a isso também, o artigo 73, parágrafo 1º, não pode, no horário de vereador, nem vereador fazer propaganda no horário de prefeito. Por exemplo, eu sou candidato a prefeito, fazer propaganda, e o prefeito é meu amigo, gosta demais, pode ser até meu pai, né? Chega e fala bem assim, não, eu vou ceder um espaço da minha propaganda aí para o meu amigo aqui, meu compadre, para ele poder falar, porque ele não tem espaço lá. Então, vereador não pode usar o espaço destinado ao prefeito, e prefeito também não pode utilizar o espaço destinado ao vereador. Tem prefeito que tem muita inserção, ele não pode fazer doação de inserção dele para vereador, senão ele fere a igualdade que deve prevalecer entre os candidatos. Então, vereador não utiliza espaço prefeito, prefeito não utiliza espaço vereador. O que pode, então? O que pode é o cara estar falando a live dele aqui, ou então ele está gravando um áudio para poder aparecer nas suas redes sociais, ou até mesmo o prefeito fazer lá no candidato, no espaço que lhe é destinado numa televisão, ele tem uma fotografia do cara atrás dele. Ou então, ele tem uma fotografia, por exemplo, ou então o cara que desde que não ocupe 25% do tamanho do tempo que ele tem, ele pode ter um cara que venha lá e fale que, olha, eu apoio o Daniel Dino, vote no Daniel Dino e tal, não sei o quê. Ele pode fazer isso desde que ocupe apenas até 25% do destino da propaganda para o Daniel Dino. Outra coisa também, ele pode pedir voto e ser breve, não pode ficar ocupando espaço que ele seria destinado para o Daniel Dino. Tá. O senhor aqui já respondeu a próxima pergunta, que era perguntar se os vereadores não terão mais espaço na propaganda eleitoral política, somente inserções. E a outra pergunta é: o que mudou no tempo de cada partido para propaganda política em 2020? Bom, na verdade, o tempo de campanha para os partidos políticos não mudaram. Continua a mesma forma. Nós vamos fazer, inclusive, agora, quarta-feira, né, às 14 horas, uma reunião que nós vamos definir alguns aspectos relacionados à propaganda de TV e rádio. Né? Quem é que inicia, quem que é o primeiro a fazer, qual que é o tempo de cada um. Nós não temos mais coligações para proporcional, mas nós temos aí o tempo. Como é que afere esse tempo? Nós temos, por exemplo, 10 minutos por dia. Né? Essa propaganda para a eleição municipal, ela vai de segunda a sábado, ou seja, nós vamos ter folga somente no domingo. E como nós temos 2 eleições esse ano, a eleição para
o cargo de senador da República, ele é segunda, quarta e sexta. E esses candidatos, que são 33, né, candidatos ao Senado, eles terão 5 minutos apenas, segunda, quarta e sexta, antes do início da propaganda da eleição municipal. Isso já foi definido pelo TRE e pelo TSE, e assim será feito. Agora, como é que faz a divisão do tempo? De 100% do tempo, eu pego 90% e distribuo para os partidos políticos que tenham, ou coligações, partidos políticos que tenham representantes na Câmara dos Deputados. E os outros 10% são divididos de forma igualitária entre todos. E como é que eu sei quais são os partidos políticos que possuem representatividade no Congresso Nacional? O parâmetro que eu tenho para saber quem é o partido político que tem representatividade passível de receber, então, tempo maior ou menor, é o número de deputados federais eleitos na eleição imediatamente anterior. Portanto, nós vamos ver agora a eleição de 2018. Aí, por exemplo, pega o Partido A. O Partido A teve 12 candidatos eleitos para deputado federal. Ele tem X tempo. O cara que é do Partido B, que teve somente 3, ele tem menos tempo que aquele outro. Ah, mas os caras trocam de partido. Isso não leva em conta para a divisão de tempo pela Justiça Eleitoral. O que interessa para a Justiça Eleitoral é quem é que foi eleito na eleição anterior por determinado partido. Então, aí você forma o bolo da divisão. E para vocês entenderem tanto que é importante o número de candidatos eleitos no Congresso Nacional, é que esse parâmetro não serve não somente para divisão de tempo, esse parâmetro serve também para fins de você modificar a regra dos debates eleitorais passíveis de acontecerem tanto na internet, quanto na televisão, quanto no rádio. Uma última pergunta que chegou até mim. Está me ouvindo? Agora estou. Eu estou com a última pergunta que chegou até mim. Enquanto o senhor responde, quem quiser fazer mais alguma pergunta, me avisa aqui, ou no WhatsApp, ou no chat da live. A pergunta é sobre obras públicas, né? Estamos aqui chegando na reta final e o nosso colega quer saber se o gestor ele pode participar da inauguração dessa obra pública e se pode, até onde ele pode fazer, né? O que ele pode fazer nessa inauguração. Deixa eu te falar. Isso aí entra dentro do artigo 73 e artigo 78 da Lei das Eleições, que estabelece as condutas vedadas para os agentes públicos. No início da nossa conversa já disse quem são os agentes públicos, né? E o que interessa aí é o seguinte: este mecanismo ele existe exatamente para imprimir igualdade de condições na disputa, né? Porque na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Portanto, qualquer ação que o ocupante do poder, um agente político, né, aí abrangendo todo mundo, deve ser de acordo com a lei. Se o indivíduo praticar algum ato que seja contra a lei, ele pode sofrer o pagamento de multa de R$ 5.320 até R$ 106.410. Isso aí é para ver a proporcionalidade do estrago que o cara fez com o seu ato. Se ele faz novamente, isso pode ser duplicado em caso de reincidência. Se ele for candidato, por exemplo, ele pode ter a cassação do registro, se ele tiver em disputa, ou ele pode ter a cassação do seu diploma se tiver sido eleito e tomado posse. E eu já vou falar quais são as condutas vedadas. Existem condutas vedadas que elas são praticadas por exemplo, o funcionário público que trabalha em um comitê no horário de expediente, por exemplo. Ele pode ter a perda da sua função pública além da incidência da multa contra ele. Existem condutas vedadas que elas não podem ser praticadas por agentes políticos 180 dias antes da eleição, e há outros, que são bem mais, que não podem ser praticados pelos agentes públicos, inclusive os candidatos à reeleição, 3 meses antes da eleição. A participação em inauguração de obras públicas é uma das condutas vedadas pela lei, que se acontecer, o cara pode perder o seu registro ou perder o seu mandato. E se ele for funcionário público, ele pode, inclusive, perder a função pública. Quais são essas condutas vedadas? Quando eu disse lá atrás que eles podem fazer uso de materiais ou serviços custeados pelo governo ou pelas casas legislativas, usar material, impressora, máquina fotográfica, televisão, tudo isso
ele pode fazer, entretanto, o uso abusivo pode acarretar problemas para ele dessa natureza, multa, cassação de registro, cassação de diploma se tiver abuso. Ele não pode ceder o uso e permitir que seja usado bens da administração pública para fins eleitorais. Conforme eu disse antes, a única exceção para esta regra é a cessão de algum bem público para a participação de agremiações partidárias fazerem as suas respectivas convenções. Distribuição ou uso promocional de bens e serviços de caráter social. Nós temos aí dois que estão acontecendo aí, Bolsa Família e o auxílio emergencial. Por que usa? Por que pode? O auxílio emergencial só está podendo ser feito agora porque existe o caráter emergencial em razão da pandemia, por isso existe a possibilidade de ser feito. E o Bolsa Família, ele só é possível de ser concedido porque ele vem de anos acontecendo, não foi inventado em um ano eleitoral. Né? Não pode fazer revisão de remuneração de servidores em ano eleitoral, quer dizer, quem ganhou, ganhou, quem mediou, mediou, quem não mediou, não media mais, entendeu? Então, se não pode ter aumento, salvo que você pega, anuncia, mas só aplica no ano subsequente, embora isso seja, do meu ponto de vista, ruim, porque o cara promete, né? É igual a compra de votos, bastou prometer, não precisa nem comprar, né? Prometeu que vai vender, prometeu que vai comprar, xadrez, tanto para quem compra quanto para quem vende, né? E contratação de shows artísticos também não pode. Para inauguração de uma obra não pode fazer isso. E pronunciamento em cadeia de rádio e TV fora do horário eleitoral. Quer dizer, o cara está lá e fica utilizando isso aí. Só que tem aquela ressalva que eu disse agora há pouco, que ele pode fazer a divulgação de atos parlamentares, enfim. É isso. Chegou mais uma pergunta aqui para nós, pedindo a gentileza do senhor de falar um pouco sobre as penas e multas para o disparo em massa e para quem fizer críticas que firam os direitos de personalidade. Para falar sobre impulsionamento e disparo em massa, é isso? Impulsionamento, disparo em massa, né? Multas por um lado, e do outro lado que é posts que firam a imagem, né? Certo. Então, a resolução 23.610, que trata da propaganda eleitoral, ela diz o seguinte: é vedado a realização de propaganda via telemarketing, não pode mais, está dormindo, o cara te liga, te chama o saco, não pode, em qualquer horário. Agora, o que interessa para nós? Bem como por meio de disparo em massa de mensagens eletrônicas instantâneas, sem anuência do destinatário. Ou seja, é terminantemente proibido fazer o disparo em massa. E a própria legislação eleitoral diz o que é disparo em massa. Eu vou falar para vocês aqui. Disparo em massa é o envio automatizado ou manual de um mesmo conteúdo para um grande volume de usuários, simultaneamente ou com intervalos de tempo por meio de qualquer serviço de mensagem ou provedor de aplicação na internet. Isso é para evitar o uso de robôs que ficam repetindo e que haja um descontrole, falta de rastreabilidade. Você não consegue saber o que é que o cara está gastando com isso. Isso é proibido de disparo em massa. Porém, é permitido impulsionamento. Vamos ver o que a própria lei diz, o que é impulsionamento. Impulsionamento de conteúdo. O mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação da internet, olha a diferença. Lá, aqui não tem robô. Aqui você contrata o provedor da internet, paga, ele te dá nota fiscal, te dá um endereço eletrônico, você comunica na Justiça Eleitoral que você fez uma contratação com a empresa A, e essa empresa vai fazer 1000 disparos para você de impulsionamento para determinado local. Então, você tem a rastreabilidade disso, controle da prestação de contas, etc. Mediante contratação de provedores de informação interna, mecanismo que potencialize o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários que normalmente não teriam acesso ao seu conteúdo, incluída entre as formas de impulsionamento a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. O que é isso? Além de eu contratar Facebook, Instagram, WhatsApp, falar, olha, eu quero mandar lá para a grande CPA 1000 disparos, eu quero que você faça um impulsionamento para mim, para atingir pessoas que moram no CPA, porque eu tenho pouca gente lá que eu sei que vota em mim e tal, eu posso, presente no Justiça Eleitoral, beleza. E eu posso também dizer o seguinte, toda vez que for consultar lead modesto na internet, eu quero aparecer lá no topo do Google, no Bing também, isso aí também pode. Essa possibilidade de você pagar o impulsionamento
E aí, essa possibilidade de você pagar a compra de palavras para que você esteja em mais evidência é o que é a exceção para a propaganda na internet, porque a propaganda na internet, na regra, não pode ser paga, tem que ser gratuita. Por isso que nós não podemos fazer, você não vê propaganda na internet, site de governo, em sites de pessoas jurídicas. Você não entra lá no site da Todimo, não estou fazendo propaganda aqui, não lembrei essa aqui agora. Aí você entra lá e tem lá propaganda de um candidato, na Juruá Editora, que é do meu livro, você entra lá, não tem propaganda nenhuma eleitoral lá, porque é proibida, exatamente porque você acessa e não quer ver. Agora é permitido o blog, por quê? Porque eu busco, para eu entrar no blog de alguém, eu quero entrar, eu acesso, eu digito a URL, que é o endereço eletrônico dela, e vou até ela, e eu busco ter informações a respeito de candidato A, candidato B, para me filiar a ele ou para criticá-lo. Né? Então, quer dizer, é o próprio eleitor que busca, não é uma propaganda invasiva e, portanto, tem menos restrições a propaganda do rádio e da TV, porque a propaganda do rádio e TV ela tem um caráter invasivo. Você está escutando a rádio, de repente pula lá uma vinheta de algum candidato lá. Você está assistindo televisão, jogo do Vascão, de repente lá no intervalo pula lá um cara que eu nem gosto do cara, entra dentro da minha sala, da minha casa, dá vontade de dar um tiro na TV, e principalmente se o Vasco estiver perdendo, né, como é padrão, né? Então, o que acontece? É invasivo, né, cara? Então, é por isso que tem muita restrição para televisão na internet, aliás, na TV e no rádio, e não tem na internet. Porque a internet eu busco a informação, e lá não, ela vem até mim sem eu querer, às vezes. Doutor Lide, pode ficar tranquilo que esse ano o seu Vascão vai chegar na Libertadores. Se Deus quiser. Chegou mais uma pergunta aqui sobre Santinho Virtual. A jornalista está querendo saber se tem algum tipo de regulamentação que está sendo o queridinho dessa eleição. Não, o Santinho Virtual segue a mesma regra do Santinho físico, só que ele é feito de o cara pode, de forma virtual, contratar o funcionamento do santinho dele desses modos que eu disse agora há pouco, né? Mediante contratação direta com o provedor, informação para a Justiça Eleitoral do seu endereço, de onde é que está saindo, como é que está saindo, número de pessoas, quem contrata, quem que não contrata, e dessa maneira é possível sim fazer a utilização. E eu penso que é muito melhor fazer uso do santinho virtual em razão do caráter sustentável e ambiental que ele nos traz, né? Depois que você viu, gostou, votou, não votou, você pega e deleta do seu computador, do seu smartphone, não tem mais aquilo, diferentemente do santinho físico, que fica aí o resíduo sólido aí a interferir na natureza. O caráter sustentável deve prevalecer aí, ainda que seja uma festa cívica e democrática. Uma pergunta aqui, um caso concreto, né, mas não onde no interior do estado, né, um município menor, o candidato criou o jornalista, desculpa, criou um grupo de WhatsApp, um grupão de WhatsApp, e colocou os candidatos e um monte de eleitor para ficar só debatendo ali proposta. Isso pode? É interessante a iniciativa, né? Eu não tenho nada a respeito disso. Um jornalista, o problema do jornalista é que ele é um formador de opinião, né? E se ele tiver um candidato que venha representá-lo, dá problema. Nós temos decisões no TSE que entende o seguinte, que um cidadão comum, tendo um grupo de WhatsApp, ele pode falar o que ele quiser, ele pode, inclusive, pedir voto ali, ainda quando não estivesse podendo liberado como está hoje. Até um candidato, se ele tiver um grupo de WhatsApp, ele poderia pedir voto, porque entende que ali é um grupo privado, uma extensão do domicílio do indivíduo, do cidadão. Agora, já teve decisão que explodiu o grupo, que impediu voto, por exemplo, e ali naquele grupo tinha apenas formadores de opinião. Porque você ultrapassa o limite do razoável, você ultrapassa o limite daquele grupo circunscrito. Então, ele deixa de ser um grupo privado para ser um grupo aberto. E aí, quando ele é um grupo aberto, ele descamba para a propaganda eleitoral. Só que, nesse caso concreto, sai quem quer, né, do grupo. Se fosse eu o julgador deste caso aí, eu permitiria. Pelo contrário, eu acho que é enriquecedor, né? Universalidade de ideias, quem quiser discutir, discute. Eu acho que seria a mesma coisa que eu fazer um churrasco na minha casa e convidar todos os candidatos para bater papo ali, todo mundo falar de política.
os eleitores ali dentro, conversar, discutir, também, eu não vejo problema. Mas eu não sei se, a hora que alguém bicar um com o outro lá, se isso não vai cair na justiça eleitoral, e eu não posso dizer quem é que vai decidir o juiz eleitoral desse município aí. Doutor Lídio, encerramos as perguntas. Dando também o sorteio aqui. Temos 21 pessoas que Beleza? aprenderam muito com essa live. E eu, enquanto finalizamos aqui o sorteio, passo para o senhor fazer as suas palavras finais aqui, despedindo. Bom, eu quero agradecer aí o pessoal aí que está com a gente sempre, dando apoio. E é uma forma que a gente tem de debater isso e entender um pouco mais do mecanismo, né? Eu sempre tenho falado que os jornalistas, eles precisam saber de tudo, né? É uma das funções mais holísticas que eu vejo hoje, que você tem que saber bem todo tipo de fontes para você exercitar um trabalho só, que é levar a informação para quem está do outro lado, né? Seja do rádio, da televisão, da internet. Hoje está se tornando cada vez mais complexo. E, por outro lado, já tivemos discussões, não sei hoje como é que está, se a pessoa pode ser, não me lembro dessa decisão, mas eu me lembro que diziam que não precisava ter diploma de nível superior para exercer a função de jornalista, né? Eu penso que, não parei muito para refletir nisso, mas em razão da dificuldade que eu vejo na atuação de cada um, eu penso que precisaria ser tratada essa situação de uma maneira mais séria, né? Não assim, uma hora é de um jeito, outra hora é de outro jeito, uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. Porque a informação ela é muito preciosa, né? Vocês têm informação muitas vezes antecipada, né? Existe informação investigativa, né? O jornalismo investigativo. Isso tudo é muito importante e claro para o cidadão. Não somente estou falando de eleição. Esse tipo de bate-papo franco que a gente teve aqui agora, que não é fácil de fazer, né? Mas é uma iniciativa muito boa. Parabenizo aí o pessoal da equipe do TRE que organizou. Mais uma vez eu peço desculpa pela falha que nós tivemos técnica na vez passada. Tínhamos, inclusive, muito mais pessoas, né, presentes. Infelizmente, hoje temos menos. Mas hoje ganha livre quem está presente, né? Então, eu agradeço pela oportunidade. Agradeço a todos que estão presentes conosco aí. Me coloquei à disposição a outra oportunidade. Doutor Lídio, muito obrigado. Agradeço novamente a disponibilidade e informar os colegas jornalistas que nós pretendemos fazer outras coletivas deste mesmo modelo sobre outros temas da eleição. Fiquem à vontade de nos mandar sugestões de tema. Agradeço a TI do TRE, o nosso secretário de Tecnologia, Luiz Daniels, que deu todo o suporte necessário, a publicitária, Mariane Viviene, que fez o sorteio, a chefe aqui, a Andrea, que está permitindo a gente fazer essa live. E o que todo mundo quer saber, né? Quem levou o livro Propaganda Eleitoral do Dr. Lídio Modesto foi a jornalista Thalita Ormonde, tá ok? Thalita, pode entrar, minha amiga Thalitinha, pode entrar em contato aqui com a gente da Justiça Eleitoral aqui no TRE e a gente faz questão de entregar em mãos o produto devidamente higienizado para você aprender um pouquinho mais. Muito obrigado e até a próxima. Eu levo amanhã no TRE. Um abraço.